Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração. Vamos acompanhar na reportagem. Cientistas afirmam que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração que pode até durar a vida toda. Esses pacientes que se recuperaram da doença continuam produzindo anticorpos neutralizantes do coronavírus quase um ano após a infecção. Os dados publicados foram verificados em um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que os anticorpos de pacientes que tiveram Covid ficaram mais potentes 6 meses após a infecção. O estudo explica que durante uma infecção viral, as células imunes produtoras de anticorpos se multiplicam rapidamente e circulam no sangue, elevando os níveis de anticorpos. Assim que a infecção é resolvida, a maioria dessas células morre e os níveis de anticorpos no sangue caem. Mas os cientistas da Universidade de Washington descobriram que uma pequena quantidade de células de vida longa migra para a medula óssea, onde continuam produzindo baixos níveis de anticorpos na corrente sanguínea. Mesmo que em níveis reduzidos, essas células são capazes de proteger contra uma segunda infecção. As células produtoras de anticorpos podem ser encontradas em pessoas 11 meses após os primeiros sintomas. E elas podem produzir anticorpos pelo resto da vida desses indivíduos, a chamada imunidade de longa duração. E a Anvisa aprovou o teste de um medicamento contra a Covid-19 feito com células-tronco. No Brasil, 100 voluntários devem participar dos estudos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de estudo clínico do primeiro medicamento à base de células-tronco para o tratamento da Covid-19. O COV-MSC-TM foi desenvolvido pela empresa americana Sorrento Therapeutics. No Brasil, a empresa é representada pela Sinova Pesquisa Científica. O estudo a ser realizado é da fase 2. Os pesquisadores vão testar a segurança e a eficácia no tratamento do desconforto respiratório agudo causado pela Covid-19. Um grupo de voluntários vai receber o tratamento e o outro uma substância inativa. Esse tipo de teste é chamado de duplo cego. O tratamento inovador foi desenvolvido à base de células ou de genes humanos. Esses produtos, considerados medicamentos especiais, necessitam de registro sanitário da Anvisa, feito de acordo com as instruções do fabricante. Até agora, não há registro e aprovação no país de produtos de terapia avançada à base de células para o tratamento da Covid-19. A agência aprovou apenas 3 medicamentos para tratar o novo coronavírus. A seguir, procura por cirurgias plásticas aumenta durante a pandemia. No Brasil, o mercado da beleza desconhece os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. Além do consumo interno, o setor é responsável por exportar cosméticos para outros países. Um mercado promissor tanto para o público feminino quanto para o público masculino. De fio a fio, os cílios vão ganhando volume. Essa técnica tem feito cada vez mais sucesso entre as mulheres. O objetivo é realçar o olhar. Faz parte da rotina de beleza das mulheres. Então elas fazem o cabelo, fazem as unhas e fazem os cílios. Faz parte do lifestyle da mulher brasileira agora usar a extensão de cílios. O procedimento é super seguro quando bem feito, é muito tranquilo. Ele é acoplado um fio artificial para cada fio natural da cliente. E o efeito desejado tem que ser conversado antes. O que ela deseja? Ela quer um olhar mais dramático, ela é mais discreta, ela quer uma coisa pro dia a dia, quer uma impressão de que está de cílios postiço, então a gente conversa bem com essa cliente antes, alinha a expectativa com ela e inicia o procedimento. Mulher não gosta de estar sempre com os cuidados pessoais em dia?
Esse salão é especializado apenas em cabelo e maquiagem. Aqui a cliente não precisa nem marcar hora. É chegar, sentar e ser atendida. Aqui é o fast food da beleza. Você vem, não precisa marcar hora. É só chegar, é por fila, por ordem de chegada. A gente entrega um cabelo em 30 minutos, uma make em 40. E além do nosso preço ser super justo, né? Que você não precisa agora se arrumar só em festa, em eventos. Você pode se arrumar numa segunda-feira, numa terça, para ficar linda todo dia. Não é à toa que o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Para se ter uma ideia, em 2019 o faturamento atingiu quase 30 bilhões de reais. Em 2020, mesmo com a pandemia, os resultados também foram positivos. O mercado da beleza não se limita apenas ao público feminino. Os homens também estão cada dia mais cuidadosos com a aparência. Uma pesquisa de cosmetologia apontou que o interesse desse público por produtos de beleza aumentou 39% entre 2017 e 2020. Os produtos para a barba são os mais procurados. O Brasil já é o 2º maior mercado mundial de fragrâncias e artigos masculinos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nessa barbearia, o cliente tem direito à toalha quente para abrir os poros e relaxar. E até a massagem esfoliante no rosto, com produtos especializados para o público masculino. O que um homem merece, né? Então nós temos todo um tratamento de beleza, por exemplo, na hora de fazer a barba, ele recebe uma esfoliação, ele recebe massagem, ele recebe cuidado. Nós temos clientes, meu recorde eu brinco aqui, são clientes que vêm à barbearia 8 vezes por mês, mais ou menos 2 vezes por semana, para cuidar da sua barba. Alessandro, o homem também gosta de se cuidar? Ah, gosta. Eu sempre falo, né, que antigamente, quando eu ia com meu pai, era barbeiro, que a gente chamava, né? Você ia e cortava rapidinho o cabelo e saía. Hoje em dia eu não tenho mais cabelo para cortar, mas eu tenho uma barba para fazer. Então eu falo que é muito gostoso você ficar aqui uns 40 minutos, o tempo de fazer a barba, tem a massagem, você relaxa um pouco, ouve uma musiquinha, o ambiente é propício, hoje a barbearia mudou, né? O ambiente é diferente, então você relaxa, é um tempo que você tira para você, né? E o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E durante a pandemia, a procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses do ano. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Tenho 3 filhos. E depois do terceiro, né, a pele fica sobrando, e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, né? Eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, né? Ficaria tudo mais fácil, né? Você trabalha no computador, você tem acaba tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, né? Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também. E acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas. É um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia.
E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais. Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, né? Está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, né? Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E, além disso, ele acaba estimulando o colágeno. Então, ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente. Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, né, o home office, as pessoas se visualizaram, também o uso da máscara, né, os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso? Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara. Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o Botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então está bem procurado. Uma dieta saudável é importante para manter a saúde em dia, principalmente em períodos difíceis como a pandemia. Vai me dizer que esse colorido todo não te encanta. O alimento in natura, direto da horta para a mesa. A alimentação com produtos de qualidade tem muitos benefícios para a saúde. A gente entende que a comida também vai ter uma pizza, vai ter os momentos sociais e tudo mais. Mas a base da sua alimentação, né? A maioria da sua alimentação ela tem que ser baseada em comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida que você descasca mais e desembala menos, né? Arroz, feijão, carne, vegetais, frutas, ovos, queijos. Comida que estraga, comida que sua bisavó reconheceria. Frutas, legumes e verduras são bem ricos em nutrientes, principalmente aqueles da estação. Mas e você sabe consumir de forma correta estes alimentos? Abacate, kiwi, cenoura, banana maçã, inhame, caqui, rabanete, mandioquinha. São apenas algumas das frutas e legumes da época. Além de terem muito mais sabor, ficam muito mais em conta. Bom para a saúde e para o bolso. Tenho percebido muitas pessoas com muitas informações hoje voltadas a cuidar de uma boa alimentação e, consequentemente, cuidar da saúde. A gente tem pessoas que frequentam procurando determinados alimentos por ter uma informação positiva sobre ele e vem, às vezes, leva até uma quantidade até a mais do que normalmente levaria pelo produto a mais em oferta. Consumir comida de verdade, descascar mais, desembalar menos. Comer até a fome ser saciada. Ainda de acordo com a nutricionista, o importante mesmo é entender que a saúde do sistema imunológico está sim relacionada com os nutrientes que ingerimos. A pandemia despertou isso, né? A pandemia fez com que as pessoas relacionassem o sistema imunológico com a alimentação, com a nutrição. As pessoas entenderam que para ter um sistema imunológico funcionando, você precisa de energia, precisa de vitaminas e minerais. Para trazer isso para dentro de casa é variar cores, legumes, verduras, variar vitaminas e minerais. Por isso que você tem que ter uma alimentação variada, colorida e equilibrada. É fato que durante o período de pandemia, muitos mudaram os hábitos, principalmente alimentares. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae MS, 38% da população passou a se alimentar melhor. As coisas quando são da estação e quando há uma produção grande dela, a gente percebe que tanto em relação a preço quanto até mesmo a questão da produção em geral, ela melhora muito a qualidade dos alimentos visualmente e até a gente falar em questão de fica mais fácil de você adquirir.
Você pode comer arroz, você pode comer batata, mandioca, batata doce. E muita gente enjoa justamente pelo maior erro, que é a falta de variedade. É comer todo dia a mesma coisa, é ficar todo dia em todas as refeições no alface e tomate. Tem inúmeros vegetais, né? Eu sempre falo, vai na feira, compra uma coisa que você não está acostumado a preparar, pesquisa a preparação, faz coisas diferentes na sua rotina. A seguir, Criciúma lança projeto de mapeamento de rios e nascentes. A pandemia do novo coronavírus causou muitas alterações na rotina e nos hábitos da população. Os mais afetados podem ter sido os idosos, que hoje representam 28 milhões de pessoas. Há pouco tempo, o Silvio, que tem 65 anos e é aposentado, mal sabia usar o aparelho celular. Hoje utiliza aplicativos de conversa, paga contas, faz compras e, quem diria, dá até entrevista por um aplicativo de chamada de vídeo online. Eu usava o celular só para ligar, mensagem, as outras coisas que hoje eu faço, eu não sabia. Hoje eu pago todas as minhas contas, envio um documento pede um documento e eu envio, faço tudo isso. Tudo sem sair de casa. A pandemia acelerou ainda mais o processo de transformação digital no mundo e com os idosos não foi diferente. Foi na pandemia que muitos passaram a utilizar as redes sociais, as chamadas de vídeo, para manter contato com os familiares e os amigos, pois o isolamento social impôs várias restrições. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito só confirma que nos últimos anos houve um forte avanço do número de idosos com acesso à internet. O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na rede mundial de computadores cresceu de 68% em 2018 para 97% agora em 2021. E o principal meio de acesso é o smartphone, citado por 84% dos idosos que usam a internet. Muitos idosos passaram a utilizar não só a tecnologia para conversação com familiares, mas também para fazer compra. E a necessidade é justamente da gente diminuir essa sensação de isolamento do idoso. Sem contar naquela necessidade que os idosos têm de fazer as compras de uma maneira muito mais segura. Teve um crescimento de praticamente 30%. Os idosos conectados utilizam a internet para realizar compras. Isso daí leva até a gente a enxergar de uma maneira diferente essa população que está incluída digitalmente, porque isso representa até oportunidades de negócio, né? A dona Lourdes, de 73 anos, percebeu a necessidade de se inserir no mundo digital. Ela, que não gostava muito, hoje considera a internet uma aliada, principalmente para se comunicar com outras pessoas. Eu não fui muito assim querer ter um celular, entende? Eu não era muito. Depois que eu vi assim com meu marido, foi me apegando, sabe? Aí eu gostei, então eu falei, pelo menos para mim falar um bom dia todo dia, uma boa noite, né? E conversar, às vezes, alguma coisa, mensagem que você manda, né? E agora na pandemia, o celular te aproximou de outras pessoas? Ah, sim, muitas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? Então a gente se comunica. Pessoa de 4 anos atrás que eu nem conseguia falar, e agora no Face eu encontrei, entende? Então, passei a comunicar com a pessoa. Apesar da tendência de envelhecimento da população, um levantamento feito pela divisão de pesquisa da revista The Economist mostrou que apenas 30% das empresas em todo o mundo planejam ações focadas no público 60+. Foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade passou a ofertar aulas gratuitas de informática e de como usar o smartphone exclusivamente para esse público. Esses conhecimentos abriram um leque de oportunidades para essa geração que tem disposição de sobra para interagir através das novas tecnologias, principalmente em tempos de pandemia.
Hoje, o idoso que frequenta a BRAT, ele tem essa necessidade, ele busca mais se interar mais com a tecnologia, não só com a tecnologia, mas de ter uma qualidade de vida melhor. Então, nosso objetivo é fazer com que o idoso ele viva mais, viva com mais saúde, né? O trabalho da BRAT hoje tem casos de idosos que há um tempo atrás, até devido à pandemia, eles não estavam nem saindo de casa, né? E devido ao trabalho que a gente está oferecendo de maneira online, eles estão conseguindo interagir mais, diminuir essa sensação de isolamento. Já está em andamento em Criciúma um projeto que busca mapear todos os rios e nascentes da cidade. Os trabalhos são coordenados pela FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente. A iniciativa, que é pioneira no sul do estado, deve contribuir para a preservação ambiental, planejamento e desenvolvimento urbano. O projeto Águas já está em andamento e visa atualizar informações de nascentes e cursos d'água no município. O presidente da fundação lembra que essas informações estavam bastante desatualizadas. O último levantamento ele datava da década de 60, né? Então, naquele tempo, se tinha poucas condições técnicas, né, de se fazer um trabalho de qualidade e apurar efetivamente o que estava ocorrendo. O mapeamento já começou a ser realizado e conta com serviços técnicos, equipamentos e colaboradores da própria fundação. A expectativa é de que todo o município esteja mapeado em até 2 anos. E a gente lançou esse projeto dentro da própria FANCRI, né? A gente tem uma equipe técnica de profissionais altamente qualificados. E criamos esse novo projeto, né? Com software de alta resolutividade. A gente idealizou esse projeto, já iniciamos há 3 meses atrás, e catalogando todo o município de Criciúma, né? Nós demos um espaço de tempo de até 2 anos fechar todo o município com as informações. Isso vai dar uma segurança total àqueles a qual vão investir em áreas, em terrenos das pessoas, onde vão saber efetivamente onde tem nascente, onde não tem nascente. Segundo o presidente, nos bairros mapeados até agora foram atualizadas muitas informações. Situações diferentes, por exemplo, do que estava catalogado. A mudança influencia diretamente no desenvolvimento da cidade, já que em áreas onde há rios ou nascentes não é permitido construir. Nós já catalogamos dentro do município de Criciúma 6 bairros, né? Completamos 6 bairros. Iniciamos ali pelo Pedro Zanivan, o bairro Primeira Linha, o bairro Renascer, o Ana Maria, o São João e o Bosque do Repouso, né? Para vocês terem uma ideia, em torno de 28 nascentes que existiam, nós efetivamente catalogamos e identificamos 15 nascentes. Então aí uma diferença de 13, né? Ou seja, uma liberação de áreas muito maior do que existia anteriormente. Porque pela legislação federal, onde existe uma nascente, né, num raio, dependendo do leito, num raio de 30 ou 50 metros ao entorno, não se pode construir nem tampouco mexer nas áreas. Então isso dá mais segurança, né, preservação às nascentes existentes, né, e também a utilização das áreas a qual elas estão colocadas. Cada bairro mapeado nesse projeto já é em seguida catalogado na prefeitura e esses dados atualizados já ficam disponíveis. Além disso, como lembra o presidente, a FANCRI também pode realizar um mapeamento pontual em áreas onde há o interesse em alguma edificação. Esses 6 bairros já estão documentados. Quando se faz uma consulta prévia na prefeitura, já tem essas informações, né? E aqueles o qual tem alguma dúvida, essas a gente faz um levantamento de licenciamento para catalogar. E a gente dá prioridade, evidente que a gente tem de fechar o município por bairros ao entorno de onde iniciamos, mas em termos esporádicos a gente faz pontuação em loteamentos, em áreas que têm necessidade mais urgentes e dúvidas, né, sobre a existência ou não de nascentes, aí nós deslocamos uma equipe para efetivar esse trabalho da segurança e saber aquilo que está acontecendo. Com essa informação, o Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.